Na parte de dimensionamento do capacitor para filtragem, então. Para a gente conseguir especificar um capacitor, a gente tem que ter pelo menos dois parâmetros, que são a capacitância dele e a tensão máxima que ele vai ter que suportar. Nesse caso específico, a gente vai escolher um capacitor de um tipo que é um capacitor usado para retificação, tipo eletrolítico, que ele é razoavelmente barato e ele tem só uma polaridade para aplicação. Mas a gente precisa saber, então, capacitância e tensão máxima de aplicação. A gente vai fazer aqui uma aproximação para aquela curva que a gente viu até nas simulações que a gente viu anterior, lá no retificador de meia onda, como é que era uma forma de onda assim. Não aparecem os amarelos por cima. O que nos importava era a tensão da fonte está em verde, e a tensão em vermelho é a tensão que chega na carga, e que o capacitor ele alimenta a carga durante um certo período, né? A gente viu lá na operação que desde aqui, mais ou menos o pico da forma de onda, o capacitor começa a fornecer energia e toda essa rampa de descarga aqui, em que o vermelho não está por cima do verde, mais ou menos nesse intervalo de tempo aqui que eu estou marcando, o capacitor sozinho está fornecendo energia para a carga. E o fato da aproximação que a gente está fazendo, a gente supõe que, na verdade, o capacitor teria que fornecer energia para a carga quase até o final do ciclo, quase até o outro pico, lá no outro extremo. Então, tem duas barras verticais amarelas aqui, nessa forma de onda, que são os dois picos da onda. O tempo entre elas é exatamente o período da onda. Se for 60 Hz, é 1 dividido por 60, né? Nesse caso aqui. Mas a nossa aproximação é como se fosse uma rampa aqui. Vamos dizer assim, se a nossa carga consumisse sempre a mesma corrente, e o capacitor tivesse que fornecer energia para ela desde um pico da forma de onda até o outro, a tensão seguiria essa linha pontilhada amarela aqui. A gente pode ver que ele está sendo pessimista, porque na realidade aqui no finalzinho, esse capacitor nem precisa ser usado mais, porque a fonte já começou a fornecer energia, está subindo a tensão dele já, como a gente vê nessa parte ascendente aqui. Então, com relação ao princípio de funcionamento dele, a gente está fazendo uma aproximação. Olha, se ele precisasse, no pior caso, trabalhar um pouquinho mais. Então, isso aqui é uma aproximação que vai chutar para mais o valor do capacitor. Então, o nosso cálculo vai dar um capacitor um pouquinho maior do que necessário. O que a gente precisa saber e quais as variáveis a gente vai ter que só determinar? A gente vai ter que olhar para o problema e encontrar alguns valores aqui. Se vocês quiserem anotando para vocês até, depois eu vou deixar mostrando aqui a expressão na tela, mas daqui a pouco a gente vai usar essa expressão de baixo aqui, para fazer o nosso cálculo. O nosso fundamento é um negócio que se chama equação de braço do capacitor, que é essa expressão de cima aqui. Ela diz assim, a corrente do capacitor, IC, é o valor da sua própria capacitância vezes a variação da tensão dividido pelo tempo. Então, se a gente for olhar para aquela forma de onda de cima, comparar com essa expressão aqui, eu vou puxar um pouquinho mais em cima lá. Relacionando com essa expressão, o tempo de descarga é medido aqui. A variação de tensão é medida aqui, da tensão máxima até a tensão mínima que ele vai ter durante a operação. Se eu olhar para essa forma de onda aqui. E a capacitância é o parâmetro do capacitor. Então, está nessa expressão. O que ele diz? O que quer dizer essa expressão? Olha, se eu tenho uma mesma corrente passando pelo capacitor, só olhando assim, matematicamente, não importa nem o que significa essas variáveis, mas o que eu estou olhando aqui? Se eu tenho uma mesma corrente no capacitor, vamos dizer uma corrente fixa, o comportamento em relação à capacitância e a variação de tensão são opostos. Olha só, se o produto de C vezes a variação da tensão tem que ser constante, se um aumenta o dobro, o outro diminui pela metade. Isso aqui eu acho que é da questão da matemática, né? Se eu multiplicar C por 2, eu tenho que dividir a variação ΔV por 2 para manter essa igualdade, para que siga com o mesmo valor do lado de cá. Então, olhando para essa expressão, a gente consegue chegar a algumas conclusões. Tipo, se a gente aumenta o tamanho do capacitor, vai cair menos a tensão, obrigatoriamente. O que são essas variáveis, então? Elas são explicadas todas aqui embaixo. A corrente média do capacitor, IC, ou, nesse nosso caso, como a gente tem só um retificador que alimenta uma carga, pode ser um resistor, pode ser outro circuito, é a própria corrente da carga que ela está consumindo. Naquele momento que está descarregando o capacitor. C é a capacitância, que é uma unidade de medida da capacidade de armazenamento de energia, medida em farads. ΔV é a variação de tensão. Naquela ondulação que a gente tem lá, a tensão máxima menos a tensão mínima.
essa é a variação de tensão do capacitor. E ΔT é o tempo que vai ficar descarregando. Como é que se localiza essas variáveis no nosso problema, então? O tempo que ele está descarregando, a gente vai aproximar como sendo todo esse período aqui, dt. A variação de tensão permitida é tudo que vai cair aqui, vai descer essa tensão da carga, dV. E a corrente de carga não está aparecendo aqui. Mas a corrente de carga é aquilo que está sendo drenado do capacitor naquele momento. São 3 variáveis, então. Se eu reorganizar, na verdade, eu tenho o que aqui? Eu sei qual é a corrente da minha carga, eu sei qual é o tempo que vai ficar descarregando o capacitor, e eu determino, de acordo com o meu problema, qual a variação de tensão a variação de tensão ou a ondulação de tensão que eu posso permitir. Que, ok, vai funcionar bem se tiver tanto de variação, tantos volts. Então, se eu tenho essas 3 variáveis, eu posso descobrir a capacitância, que é a que falta. Então, eu reorganizo a expressão de cima para de baixo. Então, a capacitância, que é essa expressão que a gente vai usar nos nossos cálculos, ela é a corrente de carga vezes o ΔT passou para o outro lado multiplicando, né? E o ΔV passou dividindo. Então, inverteu essa fração aqui. É a corrente de carga vezes a variação do tempo, o tempo de descarga, dividido por quanto eu permito ondular a tensão, variação de tensão. Eu pego essas 3 variáveis que eu tenho, calculo a capacitância e procuro na tabela de valores comerciais o capacitor mais próximo. A gente viu que não tem capacitores de todos os valores. Mas se eu pegar os valores que tem nessa tabela, multiplicar por 10 e por 100, eu posso aplicar ela em mili, micro e nanofarads. E basicamente, todos os valores múltiplos vão existir comercialmente. Eu quero dizer com relação a essa tabela, existe 3.6 farad, existe 3.6 microfarad, existe 3.6 nanofarad. Existe 36 microfarad e existe 36 nanofarad também. Pegando só um exemplo aqui. Existe também 360 microfarad e 360 nanofarad. E 360 milifarad. Então, esses valores aqui, eles valem para todas essas faixas, multiplicando por 10 e por 100. E também para o mili, micro e nano. Basicamente, a gente encontra todos os valores de capacitores. Se a gente não encontra um especificamente, a gente pode montar com 2 ou 3 deles. Mas então, a gente calcula um capacitor que vai ser estimado para mais, e a gente pode arredondar então para o comercialmente disponível para o primeiro abaixo, né? Já que eu estou estimando para mais o capacitor, eu posso arredondar então quando for escolher um valor comercial para menos. Não tem problema nenhum. E a tensão de operação é a tensão de pico que vai existir nele. Geralmente a tensão de pico da própria fonte de entrada. Então, tem os 2 parâmetros. A gente viu aqui que com 3 variáveis a gente consegue calcular a capacitância e com mais uma a tensão. Se a gente pegar esse circuito da figura, que vocês já ouviram e viram ele dezenas de vezes, é um retificador de meia onda. Nesse caso aqui, a gente vai pegar os parâmetros do problema, que são a tensão de pico da fonte é 30 volts, a resistência de carga é 1000 ohms. Está aqui o nosso diodo, aqui o nosso capacitor. Em primeiro lugar, a gente tem que descobrir qual é a corrente na carga, que é o IC. Vocês lembram lá que durante a operação do próprio retificador, ele vai mais ou menos pegar a tensão de pico da rede, né? Então, nesse caso, eu pego a tensão de pico que surge da rede, que isso aqui é uma fonte senoidal, e assumo que dá mais aproximadamente a tensão de pico, é a tensão que vai ter na carga. Então, a tensão de pico dividido pela resistência da carga. Isso aqui é lei de Ohm, né? V igual a R vezes I. Então, a gente isolou a corrente dessa expressão, ficou tensão dividido por resistência. A resistência a gente tem. A gente descobriu a corrente da carga, que é 31 mA, aproximadamente. Beleza, primeiro valor a gente tem. Eu determinei aqui que, olha, se tem 30 volts, tensão média, se ondular em torno de 5 volts, não é problema nenhum para mim. Não vai prejudicar em nada. Então, eu defini isso aqui do problema, que a ondulação permitida, ΔV, é 5 volts, que é o pico menos o menor valor que ela vai ter. E quanto é o tempo de descarga do capacitor, ΔT aqui? Se a gente voltar a olhar de novo na expressão de cima, o tempo é aproximadamente o período da própria forma de onda, como o retificador de meia onda. Então, aproximadamente o período dela.
Por isso, eu pego aqui a minha fonte, que é em 60 Hz, e digo que o tempo de descarga é aproximadamente 1 sobre a frequência da rede, que é 1 sobre 60 ou 16,67 milissegundos. Eu deixei tudo aqui já em segundos, em volts, em amperes, para não precisar ficar carregando multiplicador, mili, por aí, né? Se eu pegar direto e calcular a partir dessa corrente de carga, tá aqui a expressão, pegando lá de cima, capacitância, corrente de carga, variação tempo, variação permitida da tensão. Eu substituo todas dentro, corrente de carga vezes tempo, dividido pela variação de tensão permitida. Eu vou ter que eu preciso em torno de 103,7 microfarad para esse capacitor. Para garantir que não vá a ondulação não é maior que 5 volts. E se vocês lembrarem bem, esse parâmetro desse circuito, a gente já fez isso aqui numa outra aula, simulou inclusive aqui. E a gente chegou numa conclusão que para dar na tampa 5 volts, precisava em torno de 75 microfarads, algo assim, né? Mas a gente fez experimentalmente, trocando valores de capacitância, né? Por isso mesmo, ó, a gente chega num valor bem próximo do necessário, a gente não vai começar chutando em 1 e aumentando em 1 microfarad. A gente começou chutando já um valor próximo, né? Mas se eu vou simular então com esse valor que foi chutado ali, quer dizer, o valor que foi calculado, eu arredondei para 100 microfarads, que é o valor comercial mais próximo. Se a gente pegar então nessa simulação aqui que usou esse valor de 100 microfarad aqui embaixo, os mesmos parâmetros que a gente tem, deu 4 volts a ondulação medida aqui entre o pico da forma de onda e o valor mais embaixo aqui, do sinal em vermelho, né? Então deu 4. A gente especificou que podia ter ondulação de até 5 volts. Deu para menos, tá ótimo, né? Não é nenhum problema. Só que a vantagem desse cálculo é que ele já nos dá o capacitor para quase ideal. A gente não precisa. Quando a gente fez essa análise desse circuito primeiro, a gente chutou lá 1 microfarad. Não deu efeito nenhum. 5, 10, 20, 30, 60 e foi chutando valores de capacitância, né? A gente pode já pegar e dar um chute inicial muito próximo do ideal aqui, ó. 100 microfarads já dá quase na tampa aquilo que a gente quer. Só que é uma aproximação chutando para cima o capacitor. Então, a gente viu que a ondulação ficou menor. Ele ficou um pouquinho maior do que precisava. Agora, os senhores que são mestres em retificadores aí, não conseguem parar de ouvir falar sobre isso semanas, podem me ajudar aqui a resolver essas outras 3 situações. A gente vai usar a mesma expressão que a gente viu em cima, só que pegar os parâmetros dessas 3 situações que estão descritas aqui. No item 1 tem uma situação, no item 3 tem outra, no item 5 tem outra. O que são essas situações aqui? Repita o dimensionamento dos seguintes retificadores. A corrente de carga é 2,5 amperes. Já dei a corrente de carga, não vai ter que calcular nada. A tensão de alimentação é 220 volts RMS, que dá 311 de volts de pico. O retificador pega aproximadamente a tensão de pico, né? Cuidado. Nesse caso, eu posso tolerar uma ondulação grande aí, vamos dizer, de 30 volts, que equivale a 10% mais ou menos da tensão de saída. Tá bom para nós, não é nenhum problema. E a frequência da rede é 60 Hz também. Nesse caso, não é um retificador de meia onda, mas um retificador de onda completa. Qual a vantagem dele? Vamos olhar os detalhes aqui. O retificador de onda completa é isso que a gente viu na aula passada. Nesse retificador de onda completa, eu vou puxar o circuito dele aqui. Lembram que ele dá 2 pulsos em vez de dar um pulso só por ciclo. Então, o tempo de descarga que o capacitor vai ter que trabalhar, ele é muito menor. A gente fez a simulação dele. Eu não tenho a ilustração aqui dessa forma de onda, mas é basicamente a reprodução dessa forma de onda em verde aqui. Em vez de dar um pulso positivo e esperar o próximo ciclo para pegar o pulso positivo na saída, ele tem pulsos em sequência. Então, se a gente for fazer o caso do retificador de onda completa, que tem 4 diodos, o tempo de descarga é a metade. Isso vai diminuir, obviamente, o tamanho do capacitor. Se a gente pegar a expressão para estimar a capacitância, que é essa aqui, uma vez que o tempo de descarga é metade, porque a rede dá o dobro de pulsos do que dava no retificador de meia onda, vai ficar pela metade do capacitor também. Então, para isso, para diferenciar entre um tipo de retificador e outro, entre de meia onda e de onda completa, tem uma regrinha com relação a ADT. Ó. O tempo de descarga é retificador de meia onda, que a gente viu nas páginas aqui, é 1 dividido pela frequência. Retificador de onda completa, a gente faz com 0,5 dividido pela frequência. Então, o cálculo do DT diminui pela metade.
ok? Já vai dar a vantagem do uso do retificador de onda completa na tampa. Essa situação aqui, então, é uma especificação compatível com a alimentação de um amplificador de som. Se pegarem aí um amplificador de som que tem aí a potência de saída nominal em torno de 600 watts, pode ser que ele tenha mais ou menos esse retificador na entrada, uma corrente de aproximadamente 2,5 amperes e essa tensão de pico. E eu vou dar tempo para vocês fazerem isso agora, então. Vamos fazendo aí. Eu vou puxar aqui a expressão para a tela, já vou deixar ela aqui e os dados necessários para resolver o problema todos na mesma tela. Vou tirar um print daqui e eu já deixo aparecendo na tela para vocês. E vamos tentar fazer aqui durante a aula agora mesmo. E aí vamos tirando a dúvida e vamos deixando resolvido. Vocês querem fazer em papel? Pode ser em papel, não tem problema. E eu aguardo aqui vocês se manifestarem aí. Tá ok? Podemos seguir ou vamos corrigir? Vamos fazer o cálculo aqui e tentar resolver então essa questão do... Só para conferir como é que vocês seguiram aí. Quais são os parâmetros que vocês usaram? A corrente de carga, né? IC, 2,5 amperes. O tempo de descarga, seguindo a regra ΔT aqui em cima, o tempo de descarga, por ser um retificador de onda completa, a gente viu que tem uma regrinha lá, então dt é 0,5 dividido pela frequência da rede. Isso aqui vai dar 0,0833, né? 8,3 milissegundos, né? Tempo de descarga. E o ΔV é quanto a gente permite de variação de tensão, que é os nossos 30 volts. Então o ΔT já está pronto, ΔV já está pronto, 30 volts. Botando todo mundo na expressão aí, 2,5 vezes 0,833 dividido por 30. Até vou fazer com vocês aqui de novo a conta para confirmar, mas se dois acertaram, não deve ter problema, não tem como ter erro. Eu vou multiplicar por 1000 para dar em milifarads já direto. Ó, 0,694 milifarads, ou 694 microfarads. Microfarads a gente pegou, de repente, o comercialmente mais próximo aí, que é 680 microfarads, pegando para baixo, né? E tá feito aí o dimensionamento, é isso que a gente vai precisar. A gente pode pegar e botar na simulação, podemos botar na simulação para testar também, mas não é o nosso objetivo aqui, é só para a gente aplicar a expressão. Vamos pegar o seguinte problema aqui. Corrente de carga é 0,5 amperes, a tensão de alimentação é 3,5 volts de pico. A tolerância à ondulação é aproximadamente 0,5 volts. Já que é uma corrente mais ou menos baixa, a gente pode assumir que é um retificador de meia onda, e se for um desses circuitos universais aí, que são feitos para trabalhar em qualquer lugar, ele pode tanto operar em 50 quanto 60 Hz. Então escolham a frequência que exigir o maior capacitor, entre 50 e 60 Hz. A gente já pode ter uma dica aqui de cara. Quanto maior a frequência, menor o período de duração. Então, maior a frequência, diminui o ΔT. Maior frequência, diminui o ΔT. Então, se a gente quiser ser pessimista, a gente pega para menor frequência de operação. A gente pega e dimensiona ele como se fosse para 60 Hz. Cuidado com aquela regrinha do ΔT, que ele é um retificador de meia onda agora, né? Isso aqui são valores que seriam compatíveis com a saída para alimentar uma porta USB, por exemplo. Um carregador de celular com uma porta USB. Não é geralmente assim que se faz eles, se implementam de outras formas para o circuito ser menor, mais barato, ou algo assim, mas é uma forma razoável de se fazer, olha só. 500 mA é quanto uma porta USB padrão fornece, e em torno de 5 a 5,5 volts aí. Quando vocês tiverem calculado aí já, a gente pode ir verificando aqui junto, conferindo, ok? Eu vou só passar os dados para o meu bloco de notas ali em cima. Fazendo a solução, então, não sei se o Thiago está acompanhando conosco aí, Thiago. Concorda com o que a gente fez aqui? A gente selecionou a corrente de carga, ok? Beleza, a gente fez para 50 Hz. É 1 dividido por 50 Hz, porque é um retificador de meia onda, né? Dura mais tempo o tempo de descarga dele. Então a gente fez lá 0,5 vezes o tempo de descarga dividido pela ΔV. No caso,
sobrou usar 0,02 farad, que é 20 milifarads. Se eu for procurar por isso aí agora... Ah, desculpa aí. Qual é a especificação de tensão desse capacitor? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto que tá no problema também, né? A especificação dele é que é 5,5 volts de pico. Então a gente espera, pelo menos ele suporte 5,5 volts ou um pouco mais, né? 6 volts, 10 volts talvez. Vamos parar um pouquinho e vamos dar uma procurada no capacitor com esse valor comercial, pode ser? Então, buscando aqui, eu já filtrei primeiro pelos valores de capacitância e agora pelas tensões. Eu filtrei um pouquinho a mais, porque daqui a pouco não tem um compatível com essa faixa de tensões, né? E vamos ordenar por preço, só para pegar o mais barato que eles têm aqui, vamos ver. Tá aqui, ó. Uma unidade, 1,76 dólares. Capacitor radial, 22 mil microfarads, 6,3 volts. Belezinha, vamos ver a cara desse capacitor aqui. Aqui, ó, diâmetro 18 milímetros e comprimento 3,5 centímetros. 1,8 centímetros por 3,5 centímetros. É, para ter uma ideia na escala, né? E a cara dele aqui, ó. A foto é meramente ilustrativo, né? Porque o valor da foto tá diferente. Só para não enganar. Mas pra gente ter uma ideia aí, o que custa um capacitor desse, então, né? Olha, em quantia custa 70 centavos de dólar. Isso dá? 70 centavos de dólar deve dar 3, 2 e pouco agora, né? Ah, sim, mas isso é em quantia, né? Claro. Se não custa 1,70 para um só, né? 1 dólar aqui arredondando, ó. Quase 1 dólar para 100 unidades. É, mas compara com o outro, que era 58, né? Um capacitorzão grande, aquele para cento e poucos volts, para 400 volts e uma... A capacitância daquele lá era menor, mas a tensão era maior, né? Então, fica com esse jogo aí. Um capacitor de tensão alta e de capacitância alta, ele é muito grande, volumoso e caro. Então, a gente dá uma olhada aí nesse caso aqui, num capacitor pequeno, vamos dizer, para um carregador USB. E o último caso que a gente tem aqui agora, vou pedir para vocês calcularem aí, que é o que está no item 5 aqui. A corrente da carga é 32 amperes, tensão de alimentação 220 ou 311 de pico, e a ondulação tolerada é bastante grande, ó, 20%. Ó, a ondulação tolerada aqui dá 20% de 311, dá em torno de 60 volts. É bem, vamos dizer, bem relaxado assim com a especificação, né? Bem tranquila, operando em 60 Hz. Para você ter uma ideia, esse tipo de carga seria compatível com um carregador de um carro elétrico, de 7.500 watts, em torno disso. 7.200, 7.500 watts. Porque tu pega, retifica a tomada com 32 amperes e entrega para o carro retificado, né? Nesse caso aqui, depois eu posso mostrar para vocês até o esquema envolvido com isso aí, porque muitas vezes o retificador está dentro do próprio carro, então tu só liga um cabo na tomada e o retificador do próprio carro tem. Mas então faça... Oi? A ondulação? Pode ser, pode arredondar para 60, pode ser. A gente está fazendo uma aproximação mesmo, né? Pode ser arredondar para 60, tá bom. Vou copiar os parâmetros aqui em cima. Separando os parâmetros que a gente tem aqui, então, usando a expressão do ΔT. O tempo de descarga, mais ou menos por ser um retificador de onda completa, metade do período da rede, então 0,5 sobre a frequência, 8,33 milissegundos. Botando tudo na expressão, calculei aqui embaixo, vou pedir para vocês só conferirem comigo, vamos ver se fecha. Ou se der um valor diferente para vocês, pode ser que eu possa conferir a minha também. Mas no meu deu 4,44 milifarads, então? É isso aí, 4,44 vezes 10 a menos 3. Ou aproximadamente isso, né? 4,44 milifarads. Certo? Vamos pegar um valor comercial para isso aqui? 4,44. Vamos arredondar para baixo, né? Vou subir lá na tabela, vamos ver. Tabela do valor comercial aqui em cima. 4,4, o que é valor comercial próximo disso? 430? 390? Digo, 4,
3,9 mili, alguma coisa assim, né? Não é nada muito pequeno, né? 3,9 mili, em torno disso. Então a gente pode pegar e procurar isso aí, o tamanho desse capacitor. 3,9 mili é um tanto maior do que aquele primeiro que a gente estimou antes, né? Que era menos de 1 milifarad. Esse aqui é o valor, o cálculo do primeiro capacitor que a gente estimou, do primeiro caso ali. Então não é nada pequeno, é um capacitor razoavelmente volumoso. Então se vocês forem para observar, à medida que sobe muito a potência dos equipamentos... Desculpa aí, Alisson, tu ia falar uma coisa? Ok. Uh, à medida que... Pode deixar, não tem problema. À medida que sobe muito a tensão e a corrente de operação, principalmente a corrente, já se parte para outros tipos de retificador aí que usam outros componentes, que não é só mais a diodo. Exatamente para evitar, porque senão os capacitores ficariam enormes, né? Então já se parte para outros caminhos aí. Mas até aí, alguns amperes, a gente consegue encontrar retificadores nessas faixas aí. Quero mostrar para vocês o que é vendido como carregador veicular atualmente, mas esse tipo aqui, ele é só realmente um conector ali que vai do soquete da parede para o carro. Ele não tem tudo isso dentro. Ele não faz, por exemplo, a retificação. Em geral, ele fica dentro do carro, o retificador, que processa energia de fato. Ó, um cabinho aí. Mas seria compatível mais ou menos com isso aí, uma aplicação em que tu tem que retificar uma tensão alta, né? Digo, uma potência alta. A tensão ainda é assim a tensão da rede, mas a corrente é razoavelmente alta para esse tipo de aplicação. Como atividade avaliativa, que a gente vai encerrar esse conteúdo agora, eu vou passar a especificação de vocês, para vocês aqui, do que seria um retificador que a gente vai precisar para alimentar o circuito da próxima parte do conteúdo. A gente vai entrar numa parte que a gente vai usar outros componentes. Desculpa aí, Thiago. Eu acabei de ver aqui que ela está oculta, mas eu já vou liberar ela aqui. Para realizar essa tarefa, então, passo os dados que estão aqui para vocês. Tem disponível um transformador que rebaixa de 220 para 15 volts, RMS. Então vocês vão partir de 15 volts RMS, o circuito vai ser alimentado. Corresponde ao valor efetivo, vocês têm que pegar o valor do pico dele. Esse transformador tem capacidade de corrente que excede o que a gente precisa, então não precisa se preocupar com a capacidade de corrente dele, ok? Esqueça do transformador, vocês já ganharam 15 volts dado. Apresente o circuito retificador que você acha mais adequado. Nós temos duas topologias que a gente viu em aula para retificar essa saída de 15 volts. De acordo com o circuito retificador que vocês escolherem, meia onda ou onda completa, a corrente consumida vai ser 500 mA e a ondulação permitida 4 volts. Então aí os parâmetros que vocês vão precisar para calcular já a capacitância, né? Necessária. A corrente de carga, a ondulação e a frequência da rede. 60 Hz, nossa, né? Então eu peço para que vocês apresentem os valores que vocês precisam para especificar os diodos. Lembra os valores que vocês têm que medir nos diodos? Qual a tensão de bloqueio que ele tem que suportar, qual a corrente média dele, qual a corrente máxima, e qual a capacitância e a tensão do capacitor, para vocês montarem esse circuito conforme está aí. A gente já viu isso aqui tudo, acho que a gente já fez 3 exercícios, né, em aula, que a gente pegou todos esses valores aqui, né? As tensões correntes e corrente máxima instantânea. E a gente já viu também agora, na aula conteúdo da aula de hoje, a capacitância e a tensão, especificação do capacitor. Então eu peço que vocês entreguem só isso aqui, as especificações que vocês chegaram aí. E mostrem qual dos circuitos é e as especificações que vocês chegaram. Vocês já estão craques em retificador, e aí isso aqui encerra o conteúdo.